Senhores, 2026 está começando. Esse canal fala sobre narração esportiva e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre planejamento de carreira, como um narrador esportivo pode ser um empreendedor de si mesmo. Parece um papo meio chato, mas não é. E digo mais, sem essa competência, dificilmente você, locutor esportivo que está começando ou que está no meio de uma transição, vai ter um lugar ao sol. Por que eu estou dizendo isso? O mercado da narração, ele mudou e está mudando ainda, né? Eu acho que ele ainda vai mudar mais para uma diluição de vagas e remuneração. Eu sou de um tempo, né? Eu tenho 46 anos, quando eu desenvolvi esse desejo de ser narrador esportivo, a carreira do narrador ela era muito bem definida. Então era fácil pra gente que achava que tinha essa aptidão, eu achava que tinha, sempre achei, de traçar um rumo reto, né? Eu sempre quis fazer rádio, então, poxa, eu vou remar até chegar na Rádio Globo, que era onde eu queria. Chegando lá, eu vou ser o quarto narrador, depois terceiro, segundo, tal. Um dia eu vou ser o primeiro e vou aposentar lá. Era assim, tempos de carteira assinada, né? Que você tinha ali uma longevidade que era padrão nas outras formas de trabalho da sociedade, estou falando dos anos 90. E quando eu cheguei no fim deste cenário, né? Porque eu fui o último contratado pela Rádio Globo. A Rádio Globo em São Paulo não existe mais. Então não deu tempo de eu fazer o que eu queria lá. Eu fiquei lá 5 anos, subi de terceiro para segundo e estava ali de segundo quando eu recebi o convite da Band News FM para virar o narrador titular, onde eu sou feliz demais, inclusive. Não pretendo sair tão cedo de lá. Então eu ainda consegui fazer esse caminho de certa maneira, mas quando a gente olha a remuneração e a forma de ganhar dinheiro dentro desta área, eu já peguei um outro momento. Porque o rádio forte, que pagava quase 3 dígitos de salário para as pessoas, ele não existia mais quando eu entrei, não existe mais, não existirá mais, e nem a televisão faz mais isso. Então eu consegui me adaptar, meio sem querer, porque não foi nada pensado conscientemente para isso, mas tendo mais de um emprego, já que eu não me entendia como uma pessoa com talento para vender anúncios, né, me vender espaço publicitário nos lugares que eu trabalho, eu nunca negociei isso. Então eu sempre fiquei um pouco afastado, porque eu achava que isso não era para mim. A forma que eu tinha para ganhar, e na época não era só ganhar dinheiro, era ganhar espaço, né? Eu precisava ser visto. Então, enquanto mais lugares eu estivesse, mais visto eu seria. E isso acabou virando uma tendência, porque sem querer eu entrei antes numa transição de um mercado que está assim hoje. As pessoas trabalham em mais de um lugar, em mais de uma mídia, né? Primeiro era mais de uma mídia, né? A gente tentava botar um pezinho na TV aberta, na TV fechada, no rádio, depois a internet. Aí a internet virou o streaming, né? E a gente foi botando pezinhos nesses lugares, que é um cenário que a molecada que está começando agora, ela já conhece muito bem, né? Hoje, para você ter uma ideia, o rádio em São Paulo está com dificuldade de achar jovens talentos. Porque a molecada não quer ir nem para televisão, eles querem ir para Cazé TV, eles querem ir para GE TV, eles querem ir para Amazon Prime, querem ir para o streaming, né? A televisão virou uma outra coisa. O alarme do meu coisa resolveu tocar agora, muito bem, no telefone. Então esse é o cenário. E aí a gente tem uma geração no meio entre a minha e essa de agora, dessa molecada que tem 20, 25 anos. Tem uma galera de 35 que não conseguiu entrar no mainstream dentro deste cenário e tá meio perdida aí, porque
não olha mais como viável chegar nos grandes e o pequeno não dá para viver, né? Porque você precisa pagar conta. As pessoas têm família, têm, né? Eu sou sozinho hoje em dia, mas eu tomo conta da minha vida aqui, eu, né? Então, como é que faz? Porque o cenário é o seguinte: você vai narrar freelancer por aí, você vai ganhar de 350, de 300 a 500 reais para narrar um jogo, no padrão do mercado, né? Alguns lugares pagam mais do que isso. Mas esses são os lugares que vão exigir de você mais experiência, mais tarimba, mais talento, algo diferente, né? Um grande público nas mídias sociais e tudo mais. Tem uma série de requisitos e que a gente fala sobre isso, inclusive, na nossa Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narração esportiva do Brasil. Você que não conhece, o link está aqui na descrição e o QR Code está aqui no vídeo. Tem lá uma série de aulas gravadas numa plataforma on demand para você, vários cursos de narração esportiva lá dentro da plataforma, um grupo no Telegram que eu tô lá todo dia dando uma palavrinha com os meninos, tirando dúvida, ajudando, indicando gente para o mercado. Tem gente da Liga dos Narradores trabalhando na X Sports, no Gold, na Record, no Play Plus da Record, enfim, tem gente espalhada por todo canto. Graças a Deus, fico muito feliz com isso. Então, se você quiser conhecer a Liga dos Narradores, tá aí a oportunidade para você conhecer. E esse limbo é muito perigoso, tá? Muito perigoso. E para você que está nesse limbo, eu tenho um conselho. Pare de mitificar, de fantasiar, de glamorizar a profissão. Passou o tempo já, esse tempo houve, em que o narrador esportivo era uma celebridade, ele era um cara diferenciado, ele tinha status de artista, ele ganhava muito bem, ele tinha uma voz diferente na sociedade e tal. Época de Galvão, Galvão fez isso com a nossa profissão, né? De Luciano do Vale, de Silvio Luiz, de Luiz Alfredo, né? De caras muito pesados na comunicação brasileira. Isso acabou. Isso acabou por alguns motivos que não cabem nesse vídeo. Então nós temos uma profissão que é uma profissão muito bonita, uma profissão diferenciada mesmo, não é todo mundo que consegue fazer o que a gente faz, mas o mercado se diluiu de tal maneira, as vagas abriram tanto, há tantas transmissões, principalmente no ar, no Brasil, no mundo, que a nossa magia ela foi diluída em água. Porque é muito jogo, gente. Se eu ligar a televisão agora, eu tô gravando esse vídeo no começo da manhã, se eu ligar a TV agora, tem um jogo passando em algum lugar. Se você ligar meio-dia, tem jogo. Se você ligar meia-noite, tem jogo. 2 da manhã, tem jogo. Então, assim, o valor de um produto, ele é dado pela sua importância na sua escassez. E o futebol, ele vai, o esporte, né, mas principalmente o futebol, ele vai no sentido oposto disso. Ele vai cada vez mais para banalização, né? Jogo toda hora. E aí banaliza também o nosso trabalho. Tem mais gente fazendo, tem mais plataformas fazendo, logo o nosso valor ele cai. Então, quando você pensa em traçar um plano para sua carreira, talvez você precise dar um passo atrás. Mas não é só um passo atrás no sentido de, não, eu vou retomar aqui como se eu estivesse começando tudo de novo e vou, né, buscar esses espaços até que pagam menos, de repente, ali, e vou compor com outro trabalho, e vou, como eu fiz durante um período da minha vida, eu era assessor de imprensa e narrava jogo à noite, né? Mas com estratégia. O que eu preciso fazer para estar apto a receber convites dessas plataformas que pagam um pouco mais, que tem bastante trabalho, que podem confiar em você para que te passem mais jogos e aí com mais transmissões você consegue compor uma renda melhor e você vai aos poucos colocando a sua empresa narrador limitada para rodar,
E aí você vai parar de pensar a sua carreira como eu sou um profissional que vou buscar um dia ser o narrador titular da da TV Globo. Não é que você não tem que ter esse sonho, você pode ter esse sonho e você pode chegar lá, né? Porque há pessoas lá, né, que nutriram esse sonho um dia. Mas você não pode ancorar a sua carreira nisso, porque senão você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Então você tem que hoje olhar a sua carreira como uma empresa que precisa dar lucro, que precisa faturar, porque ela tem dois capitais para atingir para a gente finalizar o vídeo. O capital financeiro, que vai manter essa empresa viva, vai manter a sua vida, e o capital de imagem. Porque são os gols que você narra, os lances que você faz, que vão gerar a demonstração do seu trabalho nas redes sociais, vão te dar lugar de fala para as comunidades dos campeonatos que você faz. E aí você vai poder opinar sobre eles, você vai poder influenciar sobre eles, e aí você vai fazer uma roda girar que vai te fazer ganhar aquilo que hoje o mercado valoriza. O mercado não valoriza se você narra direito, se você é perfeito na narração. Ele valoriza a sua relevância dentro do cenário. Então, quanto mais relevância você tiver, mais espaço você vai ter, melhor você vai ganhar. E melhor você vai poder construir a sua carreira, que pode ser de um profissional conhecido, que faz campeonatos legais pra caramba, bons eventos, não sendo titular de uma emissora, mas estando em mais de uma, como é o meu caso, por exemplo. Pescou? Obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, a se expandir. Também comente, né? Quero saber o que você acha disso. Às vezes os seus comentários geram outros vídeos para o canal. Estamos aqui para ajudar. Estou junto com você nessa. Valeu, até amanhã.